Já imaginou caminhar entre deuses? Ouvir histórias contadas ao pé do Monte Olimpo, onde trovões anunciam a fúria de Zeus e o mar obedece às vontades de Poseidon, onde homens desafiam o impossível e heróis enfrentam monstros? Essa é a mitologia grega, um lugar onde realidade e fantasia se entrelaçam há milhares de anos, moldando culturas, crenças e a própria ideia do que é ser humano. Eu sou o narrador de histórias e hoje te convido a repousar a mente enquanto mergulhamos nesse mundo de lendas. Se você aprecia esse tipo de jornada calma, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e comentar qual mito mais marcou sua vida. Isso ajuda muito o canal a continuar existindo. Agora, respire fundo. Sinta o ar do oráculo, o perfume das oliveiras, o som distante das harpas. Feche os olhos se quiser e deixe que os deuses contem suas histórias através da minha voz hoje. Vamos reviver os mitos mais antigos, o nascimento do mundo, as guerras dos titãs, as aventuras de Hércules, as armadilhas de Hades e as artimanhas de Atena. Prepare-se para uma viagem serena, mas poderosa, porque quando as histórias são eternas. A mitologia grega, um labirinto de narrativas ancestrais, emerge das névoas do tempo como um universo pulsante, habitado por forças imortais e seres de feitos extraordinários. É uma tapeçaria tecida com os fios da cosmogonia da saga divina e das epopeias heróicas que moldaram a própria alma da civilização ocidental. No princípio de tudo, existia o caos, o vazio primordial, de onde brotaram as entidades primeiras: Gaia, a Terra-mãe; Urano, o firmamento estrelado; Tártaro, o abismo sombrio; Nix, a noite envolvente; e Eros, a força motriz da criação. Destas raízes cósmicas nasceram os titãs, a primeira geração divina, gigantes de poder formidável que, por sua vez, geraram os futuros governantes do cosmos. A história dessa linhagem divina é marcada por conflitos e ascensões, culminando na era dos deuses olimpianos. Estabelecidos no cume sagrado do Monte Olimpo, 12 divindades maiores teciam o destino do mundo. Zeus, soberano do céu e da tempestade; Hera, rainha e protetora do lar; Poseidon, senhor dos mares e da fúria das águas; Hades, regente sombrio do mundo subterrâneo. Ao lado deles, figuras como a sábia Atena, o luminoso Apolo, a caçadora Ártemis, o impetuoso Ares, a bela Afrodite, o forjador Hefesto, o ágil Hermes e o místico Dionísio, cada um personificando aspectos vitais da existência e da natureza. Humana, seus domínios eram vastos, suas personalidades complexas e suas interações com o mundo, tanto divino quanto mortal, ditavam o ritmo do universo. Mas a mitologia grega não se limita aos deuses. Ela é igualmente a saga dos heróis Semiduces e Mortekiu. Com coragem e astúcia, desafiaram monstros, cumpriram tarefas impossíveis e forjaram seus próprios legados. Nomes como Heracles, o possuidor de força inigualável; Tysuo, conquistador do labirinto; Perseu, o matador da Medusa; e Jasão, o líder dos argonautas, ecoam através dos séculos. Suas jornadas se entrelaçam com eventos de proporções épicas, como a devastadora Guerra de Troia, um conflito que reuniu os maiores guerreiros da antiguidade, e a longa e perigosa Odisseia de Odisseu em seu retorno para casa. Esses mitos não eram meras histórias, eram o alicerce da compreensão grega do mundo. Explicavam os fenômenos naturais, fundamentavam a religião e seus rituais, ofereciam códigos morais e éticos e validavam a identidade cultural de um povo. Eles refletem sobre a condição humana, o inevitável destino, a perigosa híbris, a busca por justiça e as paixões que movem os corações. A profunda influência dessas narrativas se espalhou, permeando a literatura, a arte, a filosofia e até mesmo a linguagem e a psicologia da cultura ocidental, provando que, mesmo sob as ruínas do tempo, o panteão grego e suas histórias permanecem imortais, um espelho da própria humanidade. No princípio, antes do tempo e da forma, estendia-se o caos, não um vazio de nada, mas um abismo primordial, uma vasta, informe potencialidade de onde tudo mais surgiria. Era a desordem original, um estado bruto e turbulento, que continha a semente do cosmos, das profundezas incalculáveis
depois deste vazio, emergiram as primeiras e mais antigas entidades divinas, os alicerces da existência. Primeiro, surgiu Gaia, a Terra, a mãe primordial, a base sólida sobre a qual o mundo se formaria, a nutridora de toda a vida que viria a habitar sua vasta extensão. Quase simultaneamente, ascendeu Urano, o céu estrelado. Ele se curvou sobre Gaia, envolvendo-a, e sua união seria o primeiro grande ato de criação, dando forma e limite ao que antes era apenas potencial. Não menos fundamental, surgiu Eros, o amor, não apenas a paixão entre seres, mas a força cósmica e irresistível, a energia impulsionadora que atrai e une, a faísca criativa que permitiu que as primeiras entidades se relacionassem e gerassem descendência. Junto a eles, emergiu Tártaro, o submundo abissal, um reino sombrio e profundo sob a terra, destino final ou prisão para os mais antigos e temíveis seres. E por fim, Nyx, a noite, a escuridão ancestral que cobria o mundo, velando os mistérios e contrastando com a luz que ainda não havia sido totalmente estabelecida. Estas foram as primeiras, as mais antigas, nascidas diretamente do caos. Gaia e Urano, a terra e o céu, em sua união primordial, deram origem à primeira linhagem de deuses, os poderosos titãs, gigantes em força e estatura. Eles representavam as forças primordiais da natureza e do cosmos. Sua ascensão marcou o fim da era do caos puro e o início de uma nova ordem, prenunciando os conflitos e as gerações divinas que moldariam o universo como os gregos o concebiam. Do vazio primordial, caos, emergiram as primeiras e colossais forças do universo. Gaia, a terra vasta e acolhedora. Urano, o céu estrelado que a cobria. Eros, a força ardente que impulsionou a própria criação. Tártaro, o abismo profundo. E Nyx, a noite sômbria. Desta união primeva, onde Gaia se enlaçou com o firmamento de Urano, nasceu a primeira e formidável geração divina, os titãs, seres de imenso poder, colossal estatura e potencial ilimitado, destinados a moldar a realidade que então se iniciava. Eram 12 os principais, filhos diretos da terra e do céu. Entre eles, destacava-se Cronos, o mais jovem, mas também o mais ambicioso. Ao seu lado estava Reia, que seria sua consorte. Contudo, a era dos titãs começou sob a sombra do medo paterno. Urano, o primeiro regente do cosmos, temia o poder crescente de sua própria descendência. Pressentindo uma ameaça ao seu domínio, ele cometeu um ato de tirania impensável. Aprisionou seus filhos, os vigorosos titãs, nas profundezas escuras e insondáveis do Tártaro. Ali confinados, a primeira geração de deuses agonizava sob a opressão de seu criador. Mas Gaia, a mãe terra que gerara esses filhos, sentia a dor do aprisionamento. Seu coração primordial ansiava pela liberdade de sua prole e pela justiça contra o consorte cruel. Foi ela quem instigou a revolta. Convocando Cronos, o titã do tempo, ela lhe entregou uma foice feita do mais resistente dos materiais e um plano ousado. Cronos, motivado pela dor da prisão de seus irmãos e pela promessa de poder, aceitou a tarefa aterradora. O momento oportuno, quando Urano desceu para se unir a Gaia, com um golpe terrível, Cronos castrou o próprio pai, encerrando o reinado opressor de Urano e libertando seus irmãos do Tártaro. Com a queda de Urano, a primeira geração divina, liderada por Cronos, finalmente ascendeu ao poder. Os titãs tomaram seu lugar como os novos governantes do universo. Cronos, agora soberano, estabeleceu sua corte. Era uma era de gigantes divinos, cujo poder sobre os elementos e o tempo era absoluto. Eles moldariam a próxima fase da existência cósmica. No entanto, a semente do conflito e do medo, plantada por Urano, persistia. Cronos, ele próprio, logo seria assombrado pela mesma apreensão que derrubara seu pai. Um medo que o levaria a atos desesperados para manter o trono recém-adquirido. Após o ato audacioso que depôs seu pai, Urano, Cronos ascendeu ao trono, tornando-se o soberano do cosmos. O tempo, personificado em sua forma divina, governava a primeira era dos deuses. Contudo, o poder não trouxe paz à sua alma. Uma profecia sinistra pairava sobre seu destino, ecoando o ciclo violento que o levara ao controle, assim como El havia destronado seu progenitor. Um de seus próprios filhos se levantaria para depô-lo. O medo, semente plantada em seu coração pela própria história, consumiu e, tomado por esse pavor paralisante, Cronos recorreu a uma medida desesperada e
À medida que Reia, sua esposa e irmã, dava à luz seus filhos, Cronos os devorava um a um. Cada nascimento, um evento de esperança para o universo, transformava-se em um ato de horror parental. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon, todos foram engolidos, aprisionados no sombrio interior do pai, antes mesmo de seus destinos poderem se manifestar. O reino de Cronos era, portanto, um reino de controle absoluto, erguido sobre o sacrifício de sua própria descendência. Uma tentativa brutal de subverter o inevitável ditame do destino. Mas o coração de uma mãe, que sentia a dor de cada perda, tramava uma resistência silenciosa. Reia, desesperada com o fado cruel de seus filhos, buscou auxílio na sabedoria eterna de sua mãe. Gaia, juntas, conceberam um plano para salvar o caçula, o único capaz de quebrar o ciclo de terror. Quando chegou a hora de dar à luz Zeus, Reia o fez em segredo em terras distantes, longe dos olhos vorazes de Cronos. Ao retornar, enfrentou seu esposo com um substituto macabro, uma pedra, envolta em panos, com o peso e a aparência de um recém-nascido. Cronos, cego pelo medo e pela ânsia de manter seu poder, não percebeu o engodo. Engoliu a pedra, acreditando ter selado o destino da profecia. Mal sabia ele que naquele momento estava engolindo o próprio futuro, enquanto a verdadeira ameaça crescia em segurança, destinada a cumprir o que ele tanto temia. A esperança para a era seguinte havia sido preservada, escondida nas sombras, aguardando o tempo certo para se revelar e confrontar a tirania que consumia o cosmos. O fardo da profecia pesava sobre Cronos, temendo o destino de ser deposto por um de seus próprios filhos, tal como ele depusera seu pai, Urano. Cronos recorreu a um ato de horror inimaginável. À medida que cada descendente nascia de Reia, ele o devorava, engolindo-o inteiro para prendê-lo para sempre em seu interior sombrio. Um após o outro, Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon desapareceram na vastidão da garganta de seu pai, prisioneiros de seu pânico. A angústia materna de Reia era insuportável. Ver seus filhos serem consumidos por aquele que deveria protegê-los a consumia. Determinada a romper o ciclo de tirania e medo, Reia concebeu um plano audacioso e desesperado. Quando chegou a vez de dar à luz o caçula, ela buscou refúgio e auxílio na própria Gaia, a Abô primordial, que compreendeu sua dor e ajudou a traçar a fuga, em segredo. Longe da vigilância terrível de Cronos, Reia deu à luz Zeus. Para enganar o vigilante pai, ela preparou um engenhoso estratagema. Embrulhou uma grande pedra em panos, simulando um bebê. Quando Cronos exigiu o recém-nascido Reia, com o coração apertado e a esperança flamejante, entregou-lhe a pedra. Cronos, em sua ansiedade e cegueira, engoliu o falso infante sem pestanejar, acreditando ter evitado a profecia mais uma vez. Enquanto isso, o verdadeiro Zeus foi levado para um lugar seguro, longe do alcance de Cronos. As tradições variam, mas a mais célebre o coloca escondido na ilha de Creta, cuidado por ninfas e alimentado pelo leite da cabra malteia. Sob a proteção de Gaia e de outras entidades, Zeus cresceu, forte e determinado, imune à sina que seus irmãos compartilhavam, o único filho de Cronos a escapar da escuridão de seu estômago. Sua existência secreta era a semente da rebelião, a promessa de um futuro onde o reino dos titãs seria desafiado. O tempo de Cronos chegava ao fim, e o terror de Cronos, alimentado pela profecia sombria de sua queda, o levou a atos impensáveis, repetindo o erro paterno de suprimir sua própria prole. Cronos não aprisionou seus filhos, ele os engolia inteiros, um após o outro, selando-os no abismo de seu ser. Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon, cada um desaparecia na goela insaciável do tempo, prisioneiros antes mesmo de conhecerem a luz do mundo. Mas a mãe, Reia, dilacerada pela perda de seus filhos, encontrou um lampejo de esperança na sombra da desesperança. Quando o caçula estava para nascer, ela o escondeu com astúcia. Ao invés de entregar seu filho à voracidade de Cronos, Reia envolveu uma pedra em panos e a ofereceu ao titã. Cronos, em sua cegueira e medo, devorou a rocha, acreditando ter consumido o último vestígio de sua potencial ameaça. Zeus, o filho, poupado, cresceu longe dos olhos vigilantes do pai, sob a proteção oculta da terra primordial. Gaia, e quando atingiu a força e a maturidade divinas, seu retorno não foi silencioso. Com a sabedoria e o auxílio de Gaia, o jovem,
Deus concebeu um plano para resgatar seus irmãos do ventre do tempo. Ele confrontou Cronos, não com a brutalidade cega de Urano, mas com uma força astuta e inabalável. Além da conta que, por meios divinos, Zeus forçou Cronos a reverter o curso implacável do tempo e de seus próprios atos, com uma violência interna que sacudiu a própria estrutura do cosmos. O Titã do Tempo foi obrigado a regurgitar aqueles que havia consumido. Um a um, Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon emergiram do interior de Cronos, não como recém-nascidos, mas como divindades plenas ansiosas por justiça. Este ato monumental marcou o ponto de inflexão. A libertação dos irmãos de Zeus, os futuros deuses olímpicos, significou o fim iminente do reinado de Cronos e dos titãs. A velha guarda agora enfrentava a nova, a fúria acumulada por gerações aprisionadas e consumidas irrompeu. Aí, dos filhos libertados, liderados pelo poderoso Zeus, acendeu a faísca do maior conflito que o universo primordial já presenciara. O palco estava montado para uma guerra de proporções cósmicas, uma batalha pelo próprio domínio do cosmos. A titanomaquia havia começado. Libertados do ventre aterrador de Cronos, os jovens deuses, liderados pelo astuto Zeus, não hesitaram. A afronta contra sua própria linhagem, aprisionada pelo pai em seu medo cego, exigia retaliação e a afirmação de um poder nascente. Do outro lado, os antigos titãs, sob a liderança do outrora temido Cronos, reuniram suas forças colossais, determinados a manter o domínio cósmico que lhes pertencia desde a queda de Urano. Assim teve início a titanomaquia, uma guerra sem precedentes, um embate cataclísmico que ressoaria pelos éons vindouros. Por 10 longos e brutais anos, o cosmos tremeu sob o peso deste conflito primordial. De um lado, os deuses olimpianos, com Zeus empunhando seu raio devastador, Poseidon brandindo seu tridente capaz de agitar oceanos e abalar a terra, e Hades comandando as sombras e os horrores do Tártaro. Do outro, os titãs, seres de imensa força primordial, manifestações das primeiras energias do universo, lutando com ferocidade para preservar a ordem que eles próprios haviam estabelecido. Ainda que sob a tirania de Cronos, campos de batalha se estendiam por céus e terras, com montanhas sendo arremessadas e rios fervendo. A fúria divina se manifestava em tempestades de proporções jamais vistas e em terremotos que rachavam o próprio solo. Foi uma luta pela supremacia absoluta, onde laços de parentesco foram dilacerados pela sede de poder e pela busca por justiça. Os olimpianos, mais ágeis e estrategicamente orientados, contaram com a ajuda crucial de seres ancestrais, como os hecatonquiros de 100 braços e os ciclopes de um olho, que forjaram para eles armas de poder incalculável. Eventualmente, a balança, a força e a astúcia dos jovens deuses prevaleceram sobre o poder bruto e a rigidez dos titãs. Em um golpe final e decisivo, Zeus e seus irmãos lançaram um ataque fulminante que quebrou a resistência titã, Cronos e a maioria de seus irmãos. Titãs foram derrotados, suas forças esmagadas pela superioridade e determinação dos olimpianos. A vitória não significou a aniquilação, mas o banimento. Os vencidos foram aprisionados nas profundezas abissais do Tártaro, o mesmo submundo para onde Urano havia exilado seus primeiros filhos. Portões intransponíveis foram erguidos, vigiados de perto, para garantir que os titãs jamais retornassem para desafiar a nova ordem. Com o cosmos purgado da ameaça titã, o caminho estava livre para que os vitoriosos estabelecessem seu próprio domínio e criassem o panteão que governaria o mundo. Desde as alturas sagradas de uma montanha grandiosa, com o velho Cronos forçado a devolver aqueles que havia engolido, uma guerra de proporções inéditas irrompeu. Um cataclisma divino que sacudiu o cosmos por 10 longos anos. De um lado, os jovens deuses, liderados pelo astuto e poderoso Zeus, que haviam escapado da sorte de seus irmãos. Do outro, os imponentes titãs, a geração primordial que reinara por eras. A titanomaquia não foi um mero conflito, foi uma luta pela própria essência do universo, pelo controle do destino que aguardava todas as coisas. O embate entre a força bruta e a ordem emergente, entre a era ancestral e o alvorecer de um novo tempo divino. Céus e terra tremeram sob a fúria dos combatentes, os mares se revoltaram, e o Tártaro, o abismo primordial, pareceu abrir
atribuir suas fauces em antecipação ao destino dos vencidos. A liderança de Zeus, sua estratégia e a união de seus irmãos foram decisivas. Após uma década de batalhas incansáveis, a vitória pendeu para os jovens deuses. O triunfo olímpico marcou o fim do domínio titânico. Os perdidores, os poderosos titãs que um dia governaram, foram acorrentados e lançados nas profundezas abissais do Tártaro, para jamais ascender novamente e ameaçar a ordem recém-estabelecida. O banimento para o Tártaro não era apenas uma pressão, era um exílio nas entranhas mais escuras do submundo, um destino selado para aqueles que se opuseram ao novo poder. Com os titãs afastados e a era ancestral concluída, uma nova ordem cósmica foi estabelecida. O universo, antes sob o jugo dos filhos de Urano, passava agora para as mãos dos filhos de Cronos e Reia. O poder foi consolidado e o Monte Olimpo, a majestosa montanha que toca os céus, tornou-se o lar e o centro de governo desta nova geração divina. Ali, do alto, os deuses vitoriosos assentaram seu domínio, dividindo entre si os reinos do cosmos e dando início à Era Olímpica, uma era de maior organização, de paixões e de interferência direta no mundo mortal que nascia sob sua égide. Esta vitória não foi apenas a ascensão de novos governantes, mas a reestruturação fundamental do universo, definindo para sempre a hierarquia divina e o palco onde as futuras lendas e tragédias se desenrolariam. Com a derrota dos titãs e o seu banimento para as profundezas abissais do Tártaro, a longa e terrível titanomaquia finalmente cessou. Um novo amanhecer irrompeu sobre o cosmos, anunciando o estabelecimento de uma ordem divina radicalmente diferente. O domínio que outrora pertenceu a Cronos e seus irmãos e irmãs forjados na ira primordial do universo, agora passava para as mãos dos vitoriosos descendentes de Cronos e Reia, liderados por aquele que os libertou do ventre paterno, o poderoso Zeus, ou Monte Olimpo. A altaneira e mística montanha tornou-se o novo e resplandecente lar desses jovens e poderosos deuses. Dali, do seu cume etéreo, onde as nuvens se dissipavam e a luz divina pairava, os 12 olimpianos fixaram sua residência. Eles não eram apenas uma família, eram agora os soberanos do universo, os arquitetos e mantenedores da nova estrutura cósmica. A partir do Olimpo, eles exerciam seu governo sobre todas as coisas, mortais e imortais, terra e céu, mar e submundo. Cada um dos principais deuses olímpicos não reinava de forma absoluta sobre o todo, mas sim sobre esferas específicas. Da existencia, sus dominios, o reino dos céus, a vastidão dos oceanos, a fertilidade da terra, as paixões humanas, a brutalidade da guerra, a sabedoria estratégica, a beleza etérea, os domínios da forja e do fogo, a velocidade da mensagem, a loucura do êxtase, tudo isso e mais passava a ser governado por esses seres majestosos. Eles formavam uma corte, uma família disfuncional no pico do mundo, cujas interações, disputas e decisões moldaria o destino dos tempos vindouros. No coração dessa nova ordem, o poder era compartilhado, ou pelo menos distribuído, preparando o palco para as eras de lendas e mitos que se seguiriam, centrados nas personalidades e nos reinos particulares de cada um desses governantes celestiais, a começar pelo seu líder e rei. Este é Zeus, filho de Reia e Cronos, o caçula que se tornou o supremo, o regente indiscutível da nova ordem divina. Do alto de sua fortaleza etérea, Zeus comanda o céu, a vasta abóbada que cobre o mundo. Ele é a personificação do poder celestial, o senhor dos relâmpagos fulgurantes e dos trovões que ecoam pelas montanhas, manifestações de sua força avassaladora capazes de impor respeito e temor a deuses imortais. Seus símbolos são tão poderosos quanto sua presença. O raio, forjado nas forjas de Hefesto ou pelos ciclopes, é sua arma por excelência, capaz de punir a insolência e aniquilar a oposição. A águia, a mais nobre e majestosa das aves, é sua companheira constante e mensageira, planando acima de tudo, simbolizando sua soberania incontestável sobre os céus. O carvalho, robusto e resiliente, a árvore mais sagrada a ele, representa sua força e a solidez de seu
seu domínio. Zeus não era apenas a força bruta do céu, ele era o pilar da ordem divina. Após a anarquia e o terror do reinado de Cronos, coube a ele estabelecer as leis e os limites entre os deuses e o mundo. Ele presidia as assembleias divinas, arbitrava disputas e assegurava que a nova hierarquia fosse mantida. Sua palavra era lei, embora nem sempre infalível frente aos desígnios do destino ou às maquinações de outros deuses. Apesar de sua posição como mantenedor da ordem, a vida pessoal de Zeus era marcada por uma complexidade fascinante, pontuada por inúmeras aventuras amorosas. Uniões com deusas, ninfas e mulheres mortais resultaram em uma vasta prole de deuses. Haruai e Heice, tecendo uma rede intrincada de parentesco que ligava o divino ao humano e frequentemente gerava conflitos e tramas que impulsionavam muitas das grandes narrativas míticas. Essa dualidade, o soberano justo e o amante impulsivo, revela a multifacetada natureza da principal divindade grega. Ele era a autoridade suprema, o garante da estabilidade cósmica, mas também uma força dinâmica, cujas ações, tanto em dever quanto em desejo, moldavam incessantemente o destino do universo e de seus habitantes. Seu reinado marcou o início da Era dos Olimpianos, um período de poder e intriga sem precedentes no panteão grego, ao lado do soberano dos céus. No imponente Monte Olimpo, residia sua consorte e a rainha dos deuses. Hera, dentre os 12 que governavam o cosmo após a Grande Guerra, Hera ostentava o domínio sagrado sobre o casamento, a família e o parto, pilares fundamentais da existência mortal e divina, representada por símbolos de majestade e fertilidade, como o esplendoroso pavão e a farta romã. Hera personificava a instituição conjugal e a santidade do lar. Contudo, sua figura imponente era também marcada por uma característica notória e temida, um ciúme implacável. Este sentimento se dirigia principalmente às constantes infidelidades de seu esposo, Zeus. Movida por uma fúria divina, Hera não hesitava em voltar sua ira contra as inúmeras amantes e os filhos ilegítimos gerados por Zeus em suas incursões amorosas. Sua perseguição era incansável, transformando a vida daqueles que cruzavam o caminho da paixão do rei dos deuses em verdadeiros infernos. As consequências de seu ciúme eram frequentemente trágicas, demonstrando o poder vingativo de uma rainha cuja honra e posição eram constantemente desafiadas pela volubilidade de seu marido, enquanto os olimpianos estabeleciam a nova ordem mundial. Cada um reinando sobre seus domínios específicos do Monte Olimpo, Hera assegurava a sua influência sobre as questões matrimoniais e familiares. Sua presença no panteão era indispensável para a estrutura social e divina. Mesmo que seu temperamento volátil gerasse conflitos e sofrimento, ela era a rainha, a guardiã dos laços sagrados, mas também a encarnação da retribuição para aqueles que voluntária ou involuntariamente perturbavam a sua paz conjugal. Sua história no Olimpo é em grande parte tecida pela complexa relação com Zeus e as ramificações de sua poderosa e vingativa natureza, definindo o papel da rainha em um reino onde as paixões divinas ecoavam no destino dos mortais. Emergindo do titânico conflito que selou a ordem cósmica, Poseidon ascendeu ao seu reino. A ele coube o domínio dos vastos e insondáveis mares, das profundezas abissais onde a luz do sol jamais penetra, até a superfície agitada pelas correntes e ventos. Não apenas senhor das águas salgadas, sua influência se estendia às convulsões da própria terra. Terremotos, a força subterrânea que racha o solo e devasta cidades, eram manifestações de sua ira ou de seu simples movimento nas entranhas do mundo. Sua conexão se forjava também com os cavalos, criaturas de força indomável e beleza selvagem, muitas vezes vistas correndo sobre as ondas ou emergindo delas como emblemas de seu poder. Seu poder era simbolizado pelo tridente. Uma alma de Tros, pontas capaz de evocar tempestades furiosas, ergueram daus gigantescos, ou, num gesto de calma surpreendente, serenar a superfície espumante. Com um simples golpe, ele podia agitar o leito marinho, causando tsunamis devastadores ou fazer a terra tremer em seus alicerces. O cavalo, veloz e poderoso, representava a força bruta e descontrolada que lhe dominava, seja nos galopes marinhos ou nos abalos terrestres. O golfinho, ágil, inteligente, simbolizava talvez a sua ligação com a vida que pulsa em seu reino aquático.
um aspecto menos temível, mas ainda sob seu olhar atento. A característica mais marcante de Poseidon era, sem dúvida, a sua natureza imprevisível. Seu humor inconstante refletia-se diretamente no estado dos mares e da terra. Um dia, as águas podiam ser um espelho calmo, propício à navegação e à pesca, sob um céu azul. No dia seguinte, sem aviso, seu capricho podia transformar essa serenidade em um inferno líquido, com ondas montanhosas engolindo embarcações e tempestades varrendo a costa. Da mesma formal, a terra firme, aparentemente estável, podia subitamente tremer sob seus pés, lembrando aos mortais, e até mesmo a alguns deuses, que a fundação de seu mundo estava sob o comando de uma divindade de temperamento volátil e imenso poder destrutivo. Sua fúria era lendária, capaz de desafiar até mesmo o poder de Zeus, seu irmão. Assim, o Senhor dos Mares e abalador da terra inspirava tanto temor quanto reverência. A vida dos que dependiam do mar ou habitavam regiões costeiras estava à mercê de seus desígnios. Ofensas a ele podiam resultar em décadas de infortúnios e perigos constantes, como as epopeias antigas bem demonstram. Seu reino vasto e incontrolável era um lembrete constante do poder avassalador da natureza, personificado na figura imponente do deus de barba escura e olhar tempestuoso, empunhando seu tridente e governando com a força bruta e a inconstância que o distinguiam entre os governantes do Olimpo, enquanto os domínios celestiais e terrenos vibravam sob a égide dos deuses olímpicos. Um outro reino se estendia nas profundezas abissais da existência. Era o reino sombrio de Hades, o soberano do submundo, uma esfera distinta, separada da luz do sol e da vida. Hades, irmão mais velho de Zeus, e Poseidon, obteve o controle deste império subterrâneo após a vitória sobre os titãs e a subsequente divisão do cosmos. Entre os irmãos vitoriosos, ele não escolheu residir no reluzente Monte Olimpo, mas em seu próprio palácio nas entranhas da terra, governando com uma autoridade implacável, porém justa, sobre as almas dos mortos. Seu reino era um lugar de névoa e escuridão, atravessado por rios místicos como o Aqueronte e o Estige, cujas águas separavam o mundo dos vivos do reino dos finados. Para cruzar essas águas, as almas dependiam de Caronte, o velho barqueiro, que exigia um pagamento simbólico pela travessia. Na entrada do próprio palácio de Hades, a guarda era mantida por Cérbero, o monstruoso cão de 3 cabeças, cuja feroz vigilância garantia que nenhuma alma escapasse e nenhum vivo entrasse sem permissão divina ou heróica. Dentro deste vasto império, as almas eram guiadas para diferentes destinos, julgadas por figuras como Minos, Radamanto e Aeaco. Os destinos variavam. A maioria das almas seguia para os campos de Asfódelos, um local cinzento de existência monótona. Os heróis e justos encontravam descanso nos belos campos elíseos, enquanto aqueles que desafiaram os deuses ou cometeram crimes hediondos eram relegados ao Tártaro, o abismo mais profundo e primordial, o mesmo local onde os titãs foram banidos após a titanomaquia. Hades reinava sobre tudo isso, uma figura temida, associada à inevitabilidade da morte, mas fundamental na ordem cósmica estabelecida após a queda da velha guarda. Sua presença era constante, um lembrete de que, para todos, o caminho final conduzia ao seu reino sombrio, Deméter. A presença vital, que nutre a própria existência mortal, ascende ao Olimpo como a deusa soberana da agricultura, da colheita e da fertilidade, que rompe da terra. Em suas mãos divinas, o feixe de trigo simboliza a abundância gerada pelo trabalho nos campos, enquanto a cornucópia e o chifre da fartura verte os frutos e grãos que sustentam a vida. Sua importância para a humanidade é imensurável. Ela quem dita os ciclos de plantio e colheita, quem abençoa as sementes para que germinem e os solos para que sejam férteis. Sem a benevolência de Deméter, o mundo dos homens seria estéril e desolado, privado do sustento e da promessa de renovação a cada ciclo. Mas a vida de Deméter, apesar de seu domínio sobre a exuberância da natureza, não foi isenta de profunda dor. Um evento devastador
calor abalou seu ser e transformou para sempre o ritmo do cosmos. A abdução de sua amada filha Perséfone pelo sombrio deus Hades lançou Deméter em um luto avassalador. Sua tristeza não era apenas uma emoção divina, ela se manifestou na própria terra que a deusa controlava. Onde antes havia vida e crescimento, o pesar de Deméter trouxe a esterilidade. As plantas murcharam, os campos cessaram de produzir, e a alegria da colheita se transformou em desolação. A fonte descreve claramente sua profunda tristeza pela perda de Perséfone. Causava o inverno. Este período de aridez e frio é um reflexo direto da ausência e da dor de Deméter. A terra, sua extensão, chorava com ela, recusando-se a ceder seus frutos, enquanto a deusa se consumia angústia pela filha desaparecida no reino subterrâneo. A fé na fertilidade e na continuidade da vida pendia por um fio, enquanto o mundo vivia sob a sombra do luto de Deméter. A narrativa de sua dor e sua influência direta sobre o ciclo natural revela o quão intrinsecamente ligados estavam os deuses e o mundo dos mortais na cosmovisão grega, demonstrando que as emoções divinas tinham repercussões tangíveis e dramáticas na realidade terrena. A esperança de um retorno da fertilidade e da primavera estava diretamente atrelada à esperança do reencontro de Deméter com sua filha, mostrando o poder do vínculo maternal e seu impacto cósmico com a ordem dos olímpicos estabelecida. No alto do sagrado monte, o cosmos encontrou uma nova hierarquia, mas nem todos os deuses residiam sob a luz do sol e o azul do céu. Nas profundezas abissais da terra, longe do brilho olímpico, estendia-se o sombrio reino dos mortos, governado pelo austero Hades. Este senhor do submundo possuía domínio absoluto sobre as almas que ali desciam, um reino de sombras e silêncio, um contraste gritante com o mundo fértil e vibrante acima. Na superfície, a vida pulsava sob os cuidados de Deméter, a venerada deusa da agricultura, da colheita e da própria fertilidade da terra. Era ela quem garantia a abundância dos campos, a fartura das colheitas, o ciclo de crescimento e renovação que sustentava a existência mortal. Seu domínio era a luz, o calor vital que fazia germinar as sementes e amadurecer os frutos, a promessa constante de vida e sustento. Deméter tinha uma filha, Perséfone, a quem amava profundamente, e esta jovem deusa personificava a própria primavera, a juventude e a beleza florescente da natureza, mas a ordem cósmica, por vezes, é abalada por desejos que surgem das profundezas. Hades, o senhor, recluso do Tártaro e do reino sombrio, volveu seus olhos para a luminosa Perséfone, desejando uma rainha para seu domínio solitário. Ele arquitetou seu plano para retirá-la do mundo da luz e da vida e levá-la para as terras onde o sol jamais alcança. A fonte primária de alegria de Deméter, a personificação da vitalidade da terra, foi alvo do desejo do governante do reino final. O rapto de Perséfone pelo deus Hades não foi um mero evento isolado. Foi um ato que rompeu a harmonia primordial, arrancando a deusa da primavera dos braços de sua mãe e do mundo que dependia de sua presença. Este evento brutal e repentino lançou uma sombra sobre a terra. A tristeza que se abateu sobre Deméter com a perda de sua filha foi imensurável, uma dor que reverberou por todo o cosmos. A deusa da fertilidade, cujo humor ditava a abundância da terra, caiu em profundo luto. Seu desespero era tão avassalador que ela retirou sua benção do mundo. Os campos pararam de produzir, as sementes se recusaram a germinar, as folhas murcharam e caíram. A vida, antes vibrante e promissora sob seu toque, tornou-se estéril e fria. O domínio de Deméter, antes sinônimo de vida e crescimento, refletia agora sua própria desolação. A ausência de Perséfone no mundo superior, forçada a ser a rainha no reino subterrâneo, manifestou-se como a estação do inverno, um período de dormência e escassez, diretamente causado pela dor inconsolável de sua mãe divina. Ela era a nutridora do mundo, a alma da terra fértil e da colheita abundante. Deméter, a poderosa deusa da agricultura, governava sobre os campos dourados, as sementes que germinavam com a promessa de vida e a fartura que sustentava a humanidade. Seu poder se manifestava na generosidade da natureza, nos ciclos de crescimento que traziam sustento e prosperidade. Cada espiga
do trigo. Cada fruto maduro era um reflexo direto de seu cuidado, de seu domínio sobre a vitalidade do solo. Mas o universo, por vezes, tece tramas de dor até mesmo para os imortais. A alegria que emanava de Deméter estava intrinsecamente ligada à presença de sua amada filha, Perséfone. Quando a jovem foi arrebatada para o reino subterrâneo, um golpe de desespero cruel atingiu o coração da deusa. A separação forçada de sua prole mergulhou em uma aflição sem precedentes. Uma tristeza tão profunda e avassaladora que eclipsou a luz que antes emanava dela, consumida por essa imensa dor. Deméter retirou sua benevolência da superfície. Terrestra, seu olhar, antes focado em nutrir e fazer florescer, agora estava obscurecido pelo luto. A energia vital que fluía dela para os campos e plantações cessou, ou ao menos diminuiu drasticamente. A terra, que respondia diretamente ao humor de sua deusa da fertilidade, sentiu o impacto de seu desespero. O vibrante verde começou a desvanecer, substituído por tons opacos e murchos. As plantas, privadas do vigor que Deméter lhes concedia, pararam de crescer. A promessa da colheita se quebrou. O ar, outrora ameno, tornou-se frio e cortante. O próprio sol parecia irradiar menos calor, incapaz de penetrar o véu de tristeza que pairava sobre o mundo. Foi a tristeza inconsolável de Deméter pela abdução de sua filha, Perséfone, que se manifestou como a estação fria e estéril. O inverno desceu sobre a terra, um período de dormência e escassez, um reflexo gélido do coração partido da deusa. Cada sopro de vento gelado e cada paisagem desolada eram testemunhas do luto divino, explicando assim, para os antigos, que a terra, por parte do ano, parecia morrer e a abundância se afastava, aguardando o retorno da alegria ao semblante da mãe. E assim, no panteão que se ergueu após o triunfo olímpico, entre os 12 soberanos que dividiram os reinos do cosmos, surge uma divindade de nascimento, singular e mente perspicaz. Atena. Sua origem não se deu pela união primordial ou pelos ciclos de devoração e renascimento que marcaram as eras anteriores. Não, a deusa Palas Atena emergiu de forma distinta, brotando plenamente formada e armada da própria cabeça do soberano dos deuses, Zeus. Este nascimento incomum, despontando da fonte do pensamento e da autoridade, já prenunciava a natureza de seus domínios e a proeminência que alcançaria entre os imortais. Atena personificava a sabedoria em sua forma mais elevada, não apenas o conhecimento acumulado, mas a inteligência estratégica e a compreensão profunda dos assuntos divinos e mortais. Era a mestra da estratégia de guerra, não da fúria cega e brutal do conflito, mas da tática calculada, da defesa ponderada e da justiça no combate. Seu olhar coruja, símbolo de sua vigilância noturna e perspicácia aguçada, penetrava as sombras da ignorância e do caos, trazendo a luz da razão e do discernimento. Ao seu lado, a oliveira, símbolo de paz e prosperidade, refletia outra faceta de seus atributos, a proteção das artes e dos ofícios, a engenhosidade humana na criação e na construção civilizada. Seu escudo, a égide, muitas vezes adornado com a terrível cabeça da Medusa, não era apenas uma ferramenta de batalha, mas um emblema de sua autoridade e invulnerabilidade. Representava a defesa resoluta da ordem, da lei e da justiça, tanto nos campos de batalha, quanto nas assembleias dos homens e dos deuses. Em Atena, a força guerreira fundia-se indissociavelmente com a mente brilhante e a busca pela equidade. Ela era a deusa da justiça, regendo a ordem social e moral, inspirando legisladores e juízes, garantindo que as ações tivessem suas devidas consequências e que a razão prevalecesse sobre a paixão desmedida. Sua influência estende-se aos artesãos, aos tecelões, aos construtores, menos a todos que aplicavam inteligência e habilidade para criar e aprimorar o mundo. Entre os deuses do Olimpo, Atena era consistentemente retratada e reconhecida como uma das mais respeitadas. Sua sabedoria era buscada por Zeus e pelos outros imortais em momentos de crise ou decisão. Sua presença trazia um senso de equilíbrio e intelecto ao panteão, contrastando com as paixões e rivalidades de outras
ela representava a força da mente, a virtude da prudência e o poder da estratégia inteligente, consolidando seu lugar como uma das colunas da nova ordem estabelecida após a titanomaquia. Seu domínio abarcava os aspectos mais nobres do pensamento e da ação humana e divina. Entre os deuses que ascenderam ao Olimpo, destaca-se Apolo, uma divindade de múltiplos domínios e radiante presença. Ele é reverenciado como o deus da luz, não apenas daquela que ilumina o mundo físico, mas também da luz do conhecimento e da verdade que dissipa as sombras da ignorância, trazendo clareza onde antes havia escuridão. Apolo é o patrono das artes e das musas, mestre da música e da poesia. Sua lira, um instrumento de beleza inigualável, ecoa melodias divinas que inspiram a criação artística e encantam tanto deuses quanto mortais. Ele representa a harmonia celestial, a beleza idealizada e a criatividade que eleva o espírito humano a novas alturas. Sua ligação com a medicina o estabelece também como um curador divino, capaz de trazer alívio às enfermidades e saúde aos corpos. Contudo, é talvez em sua faceta como deus da profecia que Apolo revela seu poder mais profundo e misterioso. Ele é a voz do futuro, o oráculo cujos pronunciamentos em locais sagrados, notavelmente em Delfos, guiavam reis, heróis e cidadãos comuns através dos labirintos do destino. A busca por sua sabedoria era uma peregrinação essencial na vida grega, um anseio por compreender o que estava por vir, por desvendar os desígnios divinos que teciam a intrincada tapeçaria da existência humana. Acredita-se que suas palavras, transmitidas através de sacerdotisas, revelavam as verdades ocultas do cosmos. Apolo é frequentemente idealizado por sua beleza estonteante e seu talento inato em todas as suas artes. Irmão gêmeo da deusa Ártemis, ele porta consigo a distinção da juventude eterna e da perfeição física, qualidades que refletem a luminosidade intrínseca de seus domínios. Seus símbolos, a lira que traduz a harmonia cósmica e a inspiração artística, o arco e flecha que podem tanto punir quanto proteger e são partilhados com sua irmã, e o louro que adorna os vitoriosos nos jogos e os poetas laureados menos manifestam as diversas e poderosas facetas de seu ser. Ele é uma figura central e reverenciada no panteão olímpico, representando a ordem, a clareza e a inspiração que emanam do próprio coração do divino. Um farol de luz em um mundo muitas vezes obscuro, adentremos os domínios de Ártemis, a virgem altiva e senhora das terras selvagens. Ela é a deusa da caça, cujo arco nunca falha e cuja flecha encontra seu alvo na imensidão das florestas e planícies intocadas. Seu reino é a vida selvagem em sua forma mais pura, os animais que correm livres pelos bosques densos e pelas montanhas escarpadas. Ártemis personifica a força primal da natureza indomada, a graça implacável do predador e a beleza austera. Tos, seus símbolos sagrados ressoam com sua essência, o arco e a flecha, emblemas de sua mestria na caça e de sua precisão infalível. O cervo, criatura nobre e veloz, que representa a própria vida selvagem sob sua proteção. E Eilua, astro noturno que ilumina suas caçadas, sob o manto da escuridão, conectando-a ao ciclo da natureza e à sua pureza celestial. Ártemis é a protetora feroz das jovens, um farol para aquelas que buscam independência e castidade em suas vidas. Ela estende sua graça sobre as donzelas, guiando-as e inspirando-as a trilhar seus próprios caminhos com coragem e autonomia. As lendárias Amazonas, guerreiras independentes que habitavam longe das convenções do mundo masculino, reverenciavam a Ártemis como sua padroeira, vendo nela o epítome da força feminina indomável e da liberdade. A deusa da lua crescente e dos bosques impenetráveis, Ártemis se mantém à parte, um espírito selvagem e inabalável, personificando a castidade, a proteção dos fracos e o poder majestoso da natureza intocada. Ele é Ares, a personificação da guerra em sua forma mais crua e violenta. Não a estratégia calculada ou a glória da batalha heróica, mas sim o ímpeto selvagem, a fúria desmedida e o derramamento de sangue sem glória. No panteão olímpico, Ares representa o caos visceral do combate, o clamor das lâminas e a brutalidade incontrolável que irrompe no campo de batalha. Sua essência é a própria carnificina, o aspecto mais temido e destrutivo do conflito humano. Seus símbolos terrenos ecoam essa natureza implacável. O javali, fera selvagem e impetuosa, reflete sua abordagem sem refinamento
talento e sua força brutal. A lança e o escudo não são apenas ferramentas de guerra, mas extensões de sua própria existência, sempre pronto para o confronto direto e violento. Ele não busca a ordem que pode advir do conflito, mas sim a própria desordem, o tumulto sanguinário que consome tudo em seu caminho. Essa devoção à violência pela violência o torna uma figura impopular. Muitos dos outros deuses o detestam, pois ele encarna aquilo que subverte a ordem e a razão. Ele é a fúria que não pode ser contida, a ira que cega e destrói indiscriminadamente, enquanto outros olímpianos podem usar a guerra como último recurso ou para alcançar um fim específico. Ares se deleita no ato em si, na visceralidade da luta e na visão do sangue atingir a terra. Sua presença inspira terror e respeito forçado, mas raramente afeição ou reverência genuína entre seus pares divinos. A fúria incontrolável que o define não é uma ferramenta, mas sim o motor que impulsiona sua própria existência, lançando-o perpetuamente na voragem da violência. Afrodite, uma das mais proeminentes entre os deuses olimpianos, personifica domínios essenciais à existência. É a deusa do amor, da beleza, do prazer e da procriação. Sua presença no panteão, estabelecido após a grande guerra cósmica que redefiniu a ordem do universo, marca a importância intrínseca dessas forças na teia da vida e das relações, tanto divinas quanto mortais. A beleza de Afrodite era tida como inigualável, uma resplandecência divina que, segundo os relatos, cativava a todos que a contemplavam, tornando-a o epítome da perfeição estética. A origem desta divindade fundamental é narrada de formas distintas nas antigas tradições gregas, um reflexo da rica e por vezes multifacetada tapeçaria da mitologia. Uma das versões mais antigas e impactantes, profundamente ligada aos primórdios do cosmos e ao nascimento das primeiras entidades divinas, narra que Afrodite nasceu da espuma do mar, emergindo das águas de forma etérea e deslumbrante em um momento crucial da cosmogonia. Outra linhagem divina, também presente nos relatos, identifica Menos-a como filha de Zeus, o soberano dos deuses, e de Dione, uma deusa menos proeminente. Independentemente de sua gênese específica, sua essência reside na representação das paixões que movem o mundo e na força vital que garante a continuidade da vida. Seus símbolos divinos, a pomba, a rosa e o espelho, são emblemas que refletem com profundidade seus domínios. A pomba, muitas vezes associada à pureza e à paz, contrasta por vezes com a intensidade das paixões que Aphrodite governa. A rosa, com sua beleza efêmera e espinhos, simboliza a dualidade do amor e do prazer. E o espelho, a introspecção, a vaidade ou a reflexão da beleza inigualável no grande drama da mitologia grega. Os deuses não são figuras distantes, mas participantes ativos e muitas vezes voláteis nos assuntos do universo, e Afrodite, com seu domínio sobre o amor, a paixão e a beleza, personifica uma das mais poderosas forças que movem tanto o reino divino quanto o mortal. A fonte de todo o drama, da tragédia e do heroísmo, frequentemente reside nas paixões extremas que movem deuses e mortais. E o amor, sob o domínio de Afrodite, é essa força primordial. Ela é a personificação da atração que garante a procriação e a continuação da vida, mas também das paixões avassaladoras que podem levar à glória ou à ruína, moldando o destino de indivíduos, heróis e até mesmo de reinos inteiros. Os mitos gregos exploram a complexidade da existência, e o domínio de Afrodite toca no cerne dessa complexidade, representando a força vital que impulsiona, a beleza que inspira e a paixão que, em sua forma mais intensa, pode tanto criar quanto consumir. Seu papel no panteão olímpico não é apenas o de uma figura de beleza divina, mas a personificação de uma força elementar que permeia o cosmos e a vida humana em suas manifestações mais fundamentais de desejo, atração e criação. Entre a augusta assembleia que regia os destinos do cosmos, a partir do imponente Monte Olimpo, havia um deus cujo domínio não era o céu vasto, o mar profundo ou a superfície fértil da terra, mas sim o coração ardente da criação. Hefesto. Ele era o mestre artesão, o ferreiro divino, cujas mãos, apesar de uma forma física descrita como coaxo e deformado, na face dos deuses imponentes,
e graciosos. Detinham um poder sem igual sobre os elementos primordiais. Seu reino era o do fogo incessante, da metalurgia, que transforma a rocha bruta em instrumentos de poder, dos vulcões cuja fúria subterrânea ecoava a de sua forja, e da arte refinada do artesanato. Visualizemos o cenário que o cerca, não os salões luminosos e etéreos dos outros olimpianos, mas um espaço que ressoa com um clanger metálico, aquecido pelo brilho ofuscante das fornalhas. Este é o local de trabalho de Hefesto, um santuário de labor, onde a matéria-prima da própria terra é moldada e transformada. Seus símbolos, o martelo pesado, a bigorna firme e as tenazes fortes, não são meros emblemas, mas as ferramentas essenciais de seu ofício, extensões de sua vontade, através das quais ele esculpe o metal divino. Hefesto, distintamente marcado por uma imperfeição física que o diferenciava dos demais deuses de beleza idealizada, possuía um papel absolutamente crucial no panteão. Enquanto outros podiam comandar os ventos, inspirar paixões ou ditar leis, era ele quem provia a substância material do poder divino. Era ele quem forjava as armas, as armaduras e os artefatos maravilhosos utilizados pelos deuses em suas interações e disputas, sejam entre si ou com o mundo mortal. Sua habilidade era insuperável, sua concentração absoluta em meio ao calor intenso e aos vapores metálicos. Sua ligação com os vulcões sugere que suas oficinas poderiam estar localizadas em seus corações fumegantes, extraindo energia da própria forja terrestre. Lá, o deus coxo trabalhava incansavelmente, moldando metais incandescentes com precisão e força, criando objetos de beleza e funcionalidade divinas. Ele personificava a labuta, a paciência e o triunfo da habilidade sobre a forma. Ei de Hefesto no Olimpo sublinha uma verdade profunda, que a força e o valor podem residir não na perfeição física ou na liderança manifesta, mas na maestria de um ofício, na capacidade de transformar o cru em algo útil e poderoso, conferindo forma e função ao universo divino através do fogo e do metal. Adentrando o panteão divino, surge Hermes, figura de velocidade inigualável e intelecto aguçado. Não residia meramente na majestade do Olimpo, mas transitava com fluidez pelos diversos reinos, o elo vital que unia o etéreo ao terreno. Era o mensageiro, o arauto das vontades e decretos de Zeus, percorrendo céus e terras impulsionado pela agilidade conferida por suas sandálias e capacete alados. Seus passos eram mais rápidos que o pensamento, sua presença efêmera como o vento. Mas Hermes não era apenas um portador de mensagens. Sob sua égide se encontravam domínios complexos da existência mortal. Era o patrono do comércio, das trocas que moviam as cidades, dos acordos firmados e das fortunas buscadas. Sua astúcia, traço marcante de sua essência, regia as negociações, o vai-vem dos mercados, a dinâmica intrincada das interações humanas baseadas na troca e no movimento. O caduceu, seu símbolo distintivo, personificava essa função de mediador e facilitador, uma insígnia de autoridade e neutralidade nas comunicações e nos pactos. Curiosamente, Hermes estendia sua proteção não apenas aos comerciantes e viajantes que trilhavam longas estradas, mas também àqueles que operavam nas margens da lei, os ladrões. Essa dualidade reflete a ambiguidade do movimento e da astúcia, ferramentas que servem tanto ao progresso quanto à transgressão. Ele encarnava a essência do trânsito, seja de bens, de informações ou de pessoas, e em um de seus mais solenes e misteriosos deveres, Hermes assumia o papel de guia das almas. Era ele quem conduzia os espíritos dos Requiem falecidos, através dos véus da existência, rumo ao sombrio reino de Hades. Essa função psicopompa revela uma face distinta do ágil deus, menos a conexão inevitável com o destino final, a passagem para o desconhecido. Assim, Hermes personificava a comunicação, o movimento incessante, a sagacidade necessária para navegar o mundo e a transição final da vida para a morte. Uma divindade multifacetada, cuja influência se estendia por céus, terras e até mesmo os domínios subterrâneos. Um eterno mediador entre os extremos do cosmos grego. E assim, na tapeçaria divina que se desenrola a partir do Olimpo, encontramos a figura complexa e fascinante de Dionísio. Ele não se prende às regras ou à ordem, como muitos de seus pares. Dionísio é o deus do vinho, da celebração inebriante, da loucura sagrada e da arte do teatro. Em suas mãos,
A taça não contém apenas uma bebida, mas um portal para o êxtase, para a libertação das amarras do cotidiano e das convenções sociais. Ele personifica a alegria selvagem e descontrolada, o prazer que rompe barreiras e revela a essência primordial da existência. Seu reino se estende onde quer que haja videiras, onde a uva é esmagada e o mosto fermenta, mas também nas festas, que beiram o delírio, nas danças frenéticas sob o luar e nas celebrações que conduzem à catarse. O tirso, seu bastão envolvido em era e videira e coroado por uma pinha, é tanto um símbolo de sua autoridade quanto uma ferramenta para despertar a fúria dionisíaca, a mana que pode inspirar ou enlouquecer. Dionísio é o deus das margens, o que questiona a ordem estabelecida, trazendo à tona o lado indomado da natureza humana e do cosmos. Sua conexão com o teatro é profunda e fundamental. As primeiras formas de drama na Grécia Antiga estavam intrinsecamente ligadas aos seus cultos e festivais, especialmente as grandes Dionísias. O teatro era visto como um espaço sagrado, onde as emoções podiam ser exploradas, onde os limites entre o ator e o personagem, entre o real e o mítico, podiam ser dissolvidos, conduzindo a uma forma controlada de êxtase dionisíaco. Portanto, o patrono das máscaras, da transformação, da tragédia que purifica e da comédia que liberta. Sua posição entre os 12 olimpianos por vezes variou, indicando talvez a sua natureza única e liminar, um deus que não se encaixa perfeitamente na hierarquia rígida, mas cuja força e influência eram inegáveis. Sua presença trazia a promessa de alegria e esquecimento, mas também o perigo da perda do controle, da descida à loucura. Dionísio, em sua dualidade, revela a complexidade da experiência humana, oscilando entre a ordem apolínea e o caos. Dionísio, ele convida seus seguidores a abraçar a vida em sua plenitude, com todas as suas paixões e contradições, em meio ao panteão brilhante do Monte Olimpo, onde deuses poderosos governavam os céus, os mares, a guerra e o amor. Existia uma divindade cuja presença era tão fundamental quanto discreta. Esta Ira Hestia, a deusa da lareira, enquanto seus irmãos e sobrinhos se lançavam em conflitos cósmicos, navegavam pelos vastos oceanos ou presidiam sobre os campos de batalha. Hestia encontrava seu domínio no coração de cada lar, no fogo sagrado que ardia continuamente, unindo famílias e comunidades. A lareira não era apenas uma fonte de calor ou o local de preparação de alimentos. Era um santuário, o ponto focal onde os rituais e sacrifícios aos deuses frequentemente se iniciavam, um espaço de segurança e hospitalidade inviolável. A própria fonte dos mitos gregos descreve a importância fundamental da religião e dos rituais, e a lareira, sob a égide de Hestia, era o centro doméstico dessa prática ancestral, diferente da maioria dos seus pares divinos, cujas histórias ecoavam em aventuras pelo mundo dos mortais ou em intrigas celestiais. E Sanseadu, Hestia residia na permanência. A fonte nos revela que ela raramente deixava o Olimpo. Essa quietude, essa estabilidade, contrasta com o dinamismo e a constante interferência na vida humana que caracterizavam muitos dos outros deuses, como Zeus com seus raios punitivos, Poseidon com suas tempestades, ou Ares com seu frenesi de batalha, enquanto Hermes cruzava os céus como mensageiro ágil, ou Apolo e Ártemis caçavam nas florestas. Hestia permaneça, um símbolo da presença divina no cotidiano mais íntimo e no centro cívico das cidades-estado, onde a lareira pública representava a unidade da comunidade. Sua reclusão voluntária no Olimpo ou nos lares mortais a distinguia, conferindo-lhe uma aura de santidade pacífica e inabalável. Um porto seguro em um universo muitas vezes caótico e regido por paixões divinas, turbulentas, ainda que reconhecida como uma das divindades primordiais, irmã dos grandes Cronos e Reia, e portanto tia de Zeus e seus irmãos. A inclusão de Hestia no cânone dos 12 olimpianos por vezes flutuava. A própria tradição, conforme registrado nas fontes, indica que sua posição nos 12 podia ser substituída
substituída por outra divindade, notavelmente Dionísio. Essa variação pode refletir a natureza contrastante de seus domínios, a estabilidade calma da lareira versus o êxtase selvagem do vinho e do teatro, o sagrado doméstico versus a celebração pública e por vezes descontrolada. No entanto, para muitos, Hestia permanecia uma figura essencial, a guardiã do fogo sagrado, a personificação da segurança do lar e da coesão familiar e cívica. Sua presença silenciosa e constante lembrava que o divino não estava apenas nos picos trovejantes ou nos campos de batalha, mas também no calor acolhedor da lareira, no centro de cada vida mortal, para além dos deuses maiores que governavam do imponente Olimpo. A tapeçaria do cosmos grego era enriquecida por uma miríade de divindades menores e personificações, seres que habitavam o mundo natural e infundiam a vida com magia e mistério. Eham, as ninfas, espíritos graciosos ligados a rios e fontes, bosques e montanhas, cada uma alma de um lugar específico, dançando sob a luz do luar ou sussurrando segredos através das folhas. Sua presença embelezava a natureza, guardando seus recessos e, por vezes, interagindo com mortais e deuses em contos de beleza e fascínio, contrastando com a delicadeza das ninfas. Encontravam-se os sátiros, companheiros ruidosos e festivos, frequentemente associados ao séquito de Dionísio, com suas formas meio humanas, meio bestie, personificavam os impulsos selvagens da natureza e a busca pelo êxtase. Sua música rústica e danças frenéticas ecoavam pelas florestas, símbolos da vitalidade indomável da vida selvagem e da alegria desinibida. E havia as Muses, 9 irmãs de inspiração divina, filhas do próprio Zeus, habitantes do Monte Parnaso ou Helicon. Elas eram as patronices das artes e ciências, da música e da poesia, da dança e do drama, da história. Aqueles que buscavam a grandeza criativa rogavam por sua bênção, pois eram as Muses que infundiam a mente mortal com a centelha do gênio, permitindo que a beleza e o conhecimento florescessem no mundo. Finalmente, pairavam as moiras, as impiedosas tecelãs do destino, uma força inexorável, cujo poder ultrapassava até mesmo a vontade dos imortais habitantes do Olimpo. O destino ditava o curso da vida, a linha do tempo que se estendia do nascimento à morte, imutável para deuses imortais. E Ram, Asmo, figuras enigmáticas e poderosas, que teciam essa trama cósmica. Em suas mãos estava o fio da existência, definindo o final inalterável de cada ser. Os deuses podiam, por vezes, influenciar os eventos que preenchiam essa linha, inclinar a balança de um conflito ou favorecer um herói em sua jornada. Mas o nó final, a conclusão de cada história, era urdido pelas moiras. Era Amlambre, sombrio da ordem cósmica, onde mesmo os mais poderosos deuses estavam sujeitos a uma lei maior. Um caminho traçado por essas fiandeiras do destino. A vida de cada ser, mortal ou divino, era um fio em seu tear, cortado no momento predestinado, profundo sob a terra vibrante. Afastado das nuvens de Zeus e das ondas de Poseidon, estende-se o reino silencioso e sombrio de Hades. Não é um lugar de vida, mas de existência perpétua para as almas dos mortos. É um domínio de escuridão perene, onde a luz do sol nunca alcança, envolto em névoa e melancolia. A entrada para este reino é guardada, e as passagens são perigosas. Um caminho sem retorno para aqueles que nele adentram, guiados por mensageiros, como Hermes. A topografia deste submundo é marcada por rios que não apenas fluem, mas também definem seus limites e a experiência de quem por eles transita. O mais famoso é o Estige, o rio do ódio e dos juramentos inquebráveis, cujas águas negras e traiçoeiras formam uma fronteira formidável. Sua travessia só é possível pelo barqueiro Caronte, que exige uma moeda como pagamento pela passagem. Para o outro lado, outro rio crucial é o Aqueronte, o rio da dor e do lamento, por onde muitas almas devem passar antes de chegar ao coração do reino de Hades Juntamse. A eles o Cócito, o rio do pranto inconsolável, e o Flegetonte, cujas águas de fogo ardem sem consumir, representando a fúria e a punição. Há também o Letz, o rio do esquecimento, cujas águas apagam as memórias da vida terrena para aqueles que bebem delas. Preparando-os para a eternidade subterrânea, estes rios serpenteiam pela vasta e desolada paisagem, um labirinto
labirinto natural, que guia ou desencaminha as almas. A entrada principal é vigiada pelo terrível Cérbero, o cão de 3 cabeças com cauda de serpente e garras afiadas, um guardião implacável que permite a entrada de todos, mas jamais a saída, garantindo que nenhuma alma escape de volta ao mundo dos vivos sem permissão divina. Uma vez cruzados os rios e passada a vigília de Cérbero, as almas chegam a vastos campos que compõem o território principal do submundo. A maior parte deste reino é ocupada pelos vastos e melancólicos campos de Asfódelos, uma planície cinzenta e monótona, onde a maioria das almas leva uma existência sombria e sem propósito. São sombras pálidas do que foram em vida, condenadas a uma existência apática e esquecida sob o domínio de Hades, distante dali e reservado para os heróis e aqueles que foram favorecidos pelos deuses. Ficam os Campos Elíseos, um paraíso de beleza e paz eterna, banhado por uma luz suave e habitado por almas justas que desfrutam de uma bem-aventurança merecida após uma vida virtuosa ou heróica. E no ponto mais profundo e temido, encontre-se o abismo sem fundo, o Tártaro. Este não é um lugar para as almas comuns, mas a prisão dos inimigos dos deuses, dos titãs derrotados, dos gigantes e daqueles que cometeram crimes hediondos contra a ordem cósmica ou os próprios deuses. É um poço de escuridão primordial, cercado por muralhas de bronze, onde o sofrimento é eterno e implacável. Um lugar de exílio e punição extrema. Assim se configura o reino de Hades, um universo subterrâneo de fronteiras aquáticas intransponíveis, guardiões temíveis e destinos variados para a alma imortal, um lembrete constante da inevitabilidade da morte e do destino final que aguarda a todos. Longe da luz do sol e da alegria dos vivos, no vasto cosmos da mitologia grega, para além do brilho do Olimpo e da terra dos mortais, existe um reino de sombras profundas, o submundo. Descrito na Gênese primordial como Tártaro, um abismo surgido do próprio caos inicial, este é o destino final de todas as almas. Não é um lugar de vida, mas a eterna morada dos que partiram, um reino distinto e sombrio. A transição para esta dimensão é guiada por Hermes, o mensageiro alado, cuja função inclui conduzir as almas até o domínio de Hades, o senhor deste reino subterrâneo. Este domínio, o submundo, representa a inevitabilidade do fim e a separação entre o reino dos vivos e o dos mortos. Um conceito fundamental na cosmovisão grega. Neste território sombrio e vasto, existem figuras que guardam suas entradas e regulam a existência pós-vida. Entre os habitantes primordiais deste submundo, destacam-se Cérbero, Caronte e os juízes dos mortos. Cérbero, uma criatura de temível reputação, guarda as passagens, assegurando que os mortos permaneçam dentro e os vivos fiquem fora menos, exceto aqueles heróis de força prodigiosa, como Heracles, cuja lenda narra o feito notável de capturar esta fera em um de seus trabalhos mais desafiadores, demonstrando que mesmo os limites do submundo podiam ser desafiados por semidivinos. Caronte, outra figura essencial neste domínio, está intrinsecamente ligado à jornada final das almas, para seu descanso. Os juízes dos mortos, por sua vez, exercem uma função crucial, determinando o destino ou local de descanso final das almas neste reino de sombras, refletindo a importância da justiça e da consequência dos atos, temas presentes nos mitos que abordam a vida e a morte. Este reino abissal não é apenas a morada dos mortos comuns, é também o local de banimento para as entidades de poder primordial que se opuseram à nova ordem, como os poderosos titãs, aprisionados nas profundezas de Tártaro após a titanomaquia, selando seu destino em um abismo insondável. A existência destas figuras, guardiões, guias, julgadores, sublinha a inevitabilidade do destino tecido por forças como as moiras, e a crença grega em um cosmos ordenado, onde cada alma tem seu lugar final determinado. A presença destes habitantes confere ao submundo uma estrutura e uma lógica própria, um reflexo sombrio, mas necessário, da ordem cósmica estabelecida
estabelecida pelos deuses. Suas histórias, embora envoltas em mistério e temor, são parte integrante da rica tapeçaria da mitologia, lembrando a todos a presença constante do reino dos mortos e seus guardiões silenciosos, figuras que personificam a transição final da existência mortal após a jornada derradeira, guiadas pelo veloz mensageiro dos deuses, Hermes. As almas mortais encontravam seu destino final sob o domínio sombrio de Hades, o submundo. O reino dos mortos estendia-se vasto e escuro, um plano de existência separado do mundo dos vivos e do luminoso Olimpo. Era o reino silencioso, onde as sombras dos que partiram vagavam, aguardando seu julgamento ou simplesmente existindo na penumbra eterna. Mas dentro desse reino de quietude lúgubre, existia um abismo ainda mais profundo e terrível, uma região que era, em si mesma, uma entidade primordial. Tártaro, nascido do caos, o vazio primordial. Tártaro era a personificação do abismo subterrâneo, a fossa mais escura e remota do cosmos. Não era apenas um lugar de passagem para todas as almas, mas uma prisão, um calabouço cósmico para os seres mais perigosos e poderosos. Foi para Tártaro que o tirano Urano baniu seus próprios filhos, os Ciclopes e os Hecatonquírios, por temor de seu poder. E na era subsequente, após a titanomaquia, a guerra cataclísmica que definiu o domínio do universo, os vitoriosos deuses olímpicos, liderados por Zeus, selaram ali o destino dos derrotados titãs, banidos para as profundezas insondáveis. Longe da luz do sol e dos reinos superiores, os titãs encontraram em Tártaro sua eterna prisão, guardado por sentinelas implacáveis. O abismo de Tártaro representava o isolamento e a punição suprema, um lembrete constante do poder da nova ordem divina e do destino daqueles que ousam desafiá-la. Sua escuridão era absoluta, seu alcance inatingível, tornando-o o mais temido dos reinos da pós-vida, um lugar de tormento e esquecimento para os inimigos do Olimpo. No vasto tapeçar da mitologia grega, além dos domínios divinos do Olimpo e das profundezas abissais do Tártaro, espreitavam seres de formas terríveis e poderes sobrenaturais. Não eram deuses nem titãs, mas criaturas míticas que povoavam o mundo, representando desafios insuperáveis para mortais e heróis. Das ilhas distantes e dos mares traiçoeiros emergiam ameaças primordiais. Recordamos o Ciclope Polifemo, figura monstruosa de um olho só, encontrado por Odisseu em sua longa e perigosa viagem de retorno. Sua mera presença significava o perigo selvagem e indomável. As águas profundas guardavam seus próprios horrores. As sereias, cujas vozes encantadoras prometiam a perdição a marinheiros desavisados, e os guardiões mortais de estreitos, perigosos, Scylla e Caríbdes, personificações da destruição implacável dos mares. Em terra, desafios de igual magnitude aguardavam. Nos recantos mais sombrios, como o labirinto de Creta, residia o Minotauro, uma fera híbrida de homem e touro, um monstro que demandava sacrifícios terríveis e só pôde ser vencido pela coragem e inteligência. Outras feras lendárias testaram a força e a astúcia dos maiores heróis. A Hidra de Lerna, uma criatura de muitas cabeças que se regeneravam, representou um dos trabalhos mais árduos para Heracles, exigindo mais do que força bruta para ser subjugada. Perseu, em sua lendária missão, enfrentou não apenas a temível Medusa, cujo olhar transformava em pedra menos uma das górgonas, mas também um monstruoso ser marinho, resgatando Andrômeda de seu destino cruel. Mesmo os portões do submundo eram guardados por feras aterradoras. O Cérbero, o cão de 3 cabeças que vigiava as entradas do reino de Hades, garantia que os mortos não escapassem e os vivos não adentrassem sem permissão divina ou heróica. A captura deste guardião foi um dos feitos supremos de Heracles. Essas criaturas, sejam elas humanoides distorcidas como ciclopes, quiméricas como a Hidra ou o Minotauro, ou seres de beleza traiçoeira como as sereias, preenchiam o mundo grego com perigo e maravilha. Elas eram manifestações dos medos mais profundos, dos desafios mais grandiosos e das forças caóticas que os heróis da Era Antiga buscavam confrontar e, por vezes, vencer, tecendo assim suas próprias lendas imortais em um universo vibrante e repleto de seres fantásticos e ameaçadores. Entre os seres de pesadelo que habitavam os confins do mundo mítico, as górgonas pairavam como um símbolo de terror primordial, e entre elas, uma figura
destacava-se pela atrocidade singular de seu poder, Medusa. Seu nome ressoa, através dos tempos, carregado de uma aura de medo que gelava o sangue. Era uma criatura cujo próprio olhar desafiava a vida uma abomináculo. Tecida nas profundezas do mito, a Medusa possuía uma capacidade terrível, uma maldição visível em seus olhos, um poder que transformava a carne pulsante em rocha fria e inerte. Bastava um vislumbre de seu semblante para selar um destino de petrificação, uma condenação imediata e sem retorno. Imagine o horror de sentir o corpo endurecer, a pele tornando-se casca raguida, os músculos solidificando-se em pedra bruta, a vitalidade esvaindo-se, aprisionada para sempre numa estátua inanimada. Não havia luta, não havia fuga possível para aqueles que encontravam seu olhar funesto. Diante da Medusa, o movimento cessava, a respiração findava, e a existência se reduzia a um monumento pétreo, um eterno testemunho de seu poder hediondo. Cidades inteiras temiam sua aproximação, guerreiros renomados tremiam, pois sua arma definitiva não era a força ou a astúcia, mas o medo paralisante e a transformação irreversível. Ela representava a força caótica e destrutiva, um monstro, cuja existência ameaçava a segurança e a ordem. Seu rastro era marcado por uma paisagem de figuras petrificadas, um museu macabro de vítimas, pintando um quadro sombrio no vasto panorama da mitologia. Encará-la era aceitar a inevitabilidade da mudança para a não-vida, um fim que despojava a essência, deixando para trás apenas uma forma esculpida em pedra. Era a encarnação do horror que congela, do pavor que paralisa, um desafio direto à vitalidade do mundo mortal. Contudo, mesmo o terror mais profundo pode ser desafiado e vencido. A história registra o feito de Perseu, um herói cujo destino se entrelaçou com o dessa górgona temível. Ele é conhecido acima do tudo por confrontar e derrotar Medusa. Sua ação, o aniquilamento da criatura, de olhar petrificante, representou um triunfo monumental sobre uma das figuras mais assustadoras da mitologia grega. Foi um ato que exigiu não apenas coragem inabalável, mas também astúcia para superar a arma mais poderosa de Medusa. A vitória de Perseu sobre a ser que transformava a vida em pedra firmou seu nome na lenda. Ainda que a ordem cósmica fosse ditada pelos poderosos deuses do Olimpo, o palco dos mitos gregos não era ocupado apenas pelas divindades. Uma era se seguiu, marcada por figuras que, mesmo carregando o fardo da mortalidade, ascenderam à grandeza por meio de seus feitos prodigiosos. A era dos heróis, semideuses, filhos de deuses com mortais, ou simplesmente mortais, de coragem e astúcia inigualáveis. Esses indivíduos encarnavam o potencial e as fragilidades da condição humana em sua forma mais elevada. Eles não reinavam nos céus, nem controlavam os elementos em sua totalidade, mas interagiam constantemente com o divino, seja buscando auxílio, desafiando a vontade olímpica ou tornando-se peões nos jogos de poder dos deuses. Suas vidas eram tecidas por um fio de destino, frequentemente trágico, mas pontuado por vitórias monumentais. Héracles, o mais célebre, personificava a força bruta e a resistência inabalável, imposto a realizar 12 trabalhos que beiravam o impossível, de abater a hidra de Lerna a confrontar o temido Cérbero, mostrando que até mesmo os desafios mais monstruosos podiam ser superados pela determinação. Teseu, o herói de Atenas, destacou-se pela inteligência e bravura ao navegar pelo labirinto e derrotar o Minotauro, libertando sua cidade de um tributo sanguinário. Perseu, com a ajuda divina, empreendeu a perigosa missão de decapitar a Medusa, a Górgona, cujo olhar transformava em pedra, provando que a astúcia podia triunfar sobre o horror. Jasão, à frente dos argonautas, navegou os mares em busca do velo de ouro. Uma jornada épica repleta de perigos e maravilhas, demonstrando a importância da liderança e da colaboração em face do desconhecido. Essas sagas não eram meros contos de aventura. Elas serviam como pilares da identidade cultural grega. Eram formas de história ancestral que legitimavam linhagens, narravam as fundações de cidades e ofereciam modelos
de virtude, menos coragem. Astúcia, lealdade, em contraste com a ubris que levava à ruína. Através dos heróis, os gregos exploravam temas universais: o peso do destino contra a ilusão do livre-arbítrio, o conflito entre amor e ódio, a justiça divina manifestada nas consequências de seus atos, as grandes epopeias, como a Guerra de Troia e a Odisseia, centradas em figuras lendárias como Aquiles, Heitor e Odisseu, ampliavam esse retrato. Elas mergulhavam na complexidade das relações entre deuses e mortais, mostrando como a interferência divina moldava o curso de guerras e jornadas, e como os heróis, apesar de sua grandeza, estavam intrinsecamente ligados ao mundo dos homens, sujeitos à dor, à perda e à busca incansável por um lugar no cosmos. A era heróica, assim, pintou um quadro vibrante de um universo onde o extraordinário florescia na intersecção entre o divino e o humano, entre o panteão de heróis, figuras de mito, cujos feitos ecoaram através das eras, um nome paira preeminente, ressoando com fama inigualável por todo o mundo helênico: Heracles, conhecido também por sua nomenclatura romana, Hércules. Ele é universalmente reconhecido como o mais renomado desses campeões, um estatuto conquistado através de provações e atribulações de escala imensa, a pedra angular de sua lenda, a própria essência de sua identidade celebrada, reside em sua força extraordinária, verdadeiramente prodigiosa, uma pujança física que superava dos homens mortais e, de fato, rivalizava com a de divindades menores e criaturas monstruosas. Esse lendário poder foi o instrumento através do qual ele navegou uma vida marcada tanto pela glória quanto pelo sofrimento. Central à narrativa da existência de Heracles estão os épicos empreendimentos conhecidos coletivamente como os 12 Trabalhos. Estas não foram meras aventuras buscadas por ambição heróica, mas sim uma série de tarefas árduas, frequentemente aparentemente impossíveis. Elas foram impostas a ele como uma forma de penitência, um pesado fardo colocado sobre seus ombros, demandando expiação através da ação. Cada trabalho apresentava um desafio único, com risco de vida, empurrando os limites do que era concebível, mesmo para um ser de seu incrível poder. A pura variedade e o perigo inerente a essas tarefas solidificaram seu estatuto, provando sua coragem repetidas vezes contra os adversários mais temíveis e os obstáculos intransponíveis que o mundo mitológico podia conjurar. Consideremos, por um momento, a natureza dessas penitências impostas. Entre o catálogo de suas renomadas conquistas estão feitos que desafiaram a ordem natural e exigiram não apenas força bruta, mas também astúcia e resiliência. A tarefa de confrontar e vencer a monstruosa Hidra de Lerna, uma besta serpentina com cabeças regenerativas, serve como testamento à escala pura de seus desafios. Outro trabalho, vastamente diferente em natureza, mas igualmente assustador, foi o monumental labor de limpar os vastos e imundos estábulos de Algias, uma tarefa que superaria qualquer meio convencional, mas foi realizada através de sua aplicação engenhosa de forças naturais, ou sua inerente força. E talvez mais simbólico de sua descida ao reino da morte e sombra, foi a perigosa missão para capturar o temível guardião do submundo, o cão de 3 cabeças conhecido como Cérbero, um feito que exigiu navegar o domínio escuro governado por Hades. Esses exemplos extraídos da exigente lista de seus 12 julgamentos atribuídos sublinham por que a lenda de Heracles perdura, um testamento a uma força tanto física quanto em espírito, testada e provada através da penitência. Entre os heróis que caminharam sobre a terra, poucos ressoam com a força e a fama de Heracles. Sua saga é tecida com desafios que transcenderam os limites do mortal, impulsionados por uma força prodigiosa que se tornou lendária. Contudo, nem mesmo a mais grandiosa força era invulnerável ao destino ou à fúria dos deuses. Foi, assim, que Heracles se viu diante da monumental tarefa de cumprir 12 trabalhos, imposto a ele como uma penitência que testaria não apenas seus músculos, mas também seu espírito. Essa série de tarefas não era meramente uma lista de feitos. Era uma jornada
jornada através dos recantos mais perigosos do mundo conhecido e do desconhecido, enfrentando criaturas terríveis e superando obstáculos que fariam tremer os corações mais valentes. Os 12 trabalhos representaram o ápice de sua luta por redenção e a manifestação mais clara de sua força inigualável sob a pressão do castigo divino. Cada trabalho era um capítulo de sofrimento e glória, um passo na direção de apaziguar as forças que o haviam condenado a tal provação. Entre os desafios que marcaram sua jornada penosa, ou que se destacam como notáveis exemplos de sua força e coragem exigidas, estavam tarefas de magnitude sem precedentes. A Hidra de Lerna, um monstro multicéfalo, cuja mera existência envenenava o ar, representava um desafio contra a própria natureza da monstruosidade regenerativa, demandando não apenas força para o combate, mas uma astúcia para superar sua forma aterradora. Outra tarefa aparentemente humilhante, mas de escala imensa, foi a limpeza dos estábulos de Algias, que acumulavam sujeira por gerações. Um teste que desafiou a ideia de que força bruta bastava para superar qualquer impedimento, exigindo uma solução engenhosa para lidar com a vastidão do problema. E como se a terra e a água não fossem suficientes, Heracles foi destinado a descer às profundezas sombrias do reino de Hades, para capturar o Cérbero, o temível guardião de 3 cabeças do submundo. Esses eram apenas vislumbres da penitência que recaiu sobre Heracles. Cada tarefa, seja enfrentando feras monstruosas, limpando o inimaginável ou desafiando as fronteiras da própria morte, exigia o uso de sua força descomunal e de uma resiliência que poucos possuíam. Os 12 trabalhos não eram apenas feitos, eram a materialização da punição e a demonstração da capacidade humana ou semidivina de superar o impossível sob a vontade dos poderes superiores. Sua conclusão significaria não apenas o fim da penitência, mas a solidificação de seu nome como o maior dos heróis. Heracles, o mais célebre dos heróis, cuja força prodigiosa ecoava por todo o cosmos grego, foi incumbido de uma série de provações de severidade implacável. Os 12 trabalhos, impostos a ele como uma dura penitência, estes desafios testariam os limites de sua força, astúcia e resiliência contra as mais temíveis ameaças do mundo mítico e natural. Após as primeiras tarefas, que demonstraram sua capacidade de superar feras lendárias e demandas impossíveis, Heracles voltou-se para a parte dos trabalhos que o confrontaria diretamente com as criaturas mais bizarras e perigosas geradas pela própria essência primordial do mundo antigo. Eram encontros não apenas com a força bruta, mas com a própria natureza monstruosa que habitava os cantos obscuros da existência, personificando a dificuldade intransponível de sua penitência. Um dos desafios mais notórios impostos a ele foi o de matar a Hidra de Lerna. Esta era uma tarefa que exigia mais do que a força que o tornara famoso. Demandava uma confrontação direta com uma entidade que desafiava a ordem natural, uma criatura de poder aterrador que representava a persistência do mal em sua forma mais primária e horrenda. Outro labor que se destacava em sua jornada contra o pavor mitológico foi a missão de capturar o Cérbero. Este ser guardava os portões do reino sombrio, uma criatura de múltiplas cabeças, símbolo da barreira final entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Capturar esta criatura, trazer sua presença aterradora para a luz do dia, era um feito de uma audácia sem paralelo, uma confrontação simbólica com a própria mortalidade e as forças que a regem. Estes trabalhos, entre outros, não eram meros atos de bravura física, eram símbolos do esforço titânico necessário para expiar seus atos passados, para purificar sua própria existência através do confronto com as forças primordiais do caos e da monstruosidade. Matar a Hidra de Lerna e capturar o Cérbero eram marcos nessa jornada, demonstrações de que nem mesmo os seres mais temidos do panteão mítico estavam além do alcance da força e da determinação do maior herói grego. Cada um desses desafios contra monstros e seres míticos cimentou ainda mais a lenda de Heracles, provando que sua força prodigiosa não era um mero dom, mas uma ferramenta forjada na fornalha da penitência e da luta incessante contra as sombras que espreitavam no coração do mundo de
Atenas. Ergueu-se um herói cujo nome ressoa com a coragem e a inteligência que a polis tanto valorizava. Teseu não era um semideus qualquer. Sua astúcia e bravura mortal o distinguiram entre seus pares. Atenas vivia sob uma sombra ominosa. A ilha de Creta, sob o domínio do rei Minos, exigia um tributo cruel e periódico. Jovens atenienses eram enviados para perecer no labirinto de Dédalo, um labirinto intrincado e traiçoeiro, projetado para ser a prisão do terrível Minotauro. Essa criatura, nascida da união antinatural e da ira divina, meio homem e meio touro, habitava o coração da teia de corredores, e sua fome só era saciada com a carne dos inocentes. Para os jovens atenienses, entrar no labirinto significava uma morte certa e sem esperança. Teseu, impulsionado por um profundo senso de justiça e pela necessidade de libertar seu povo desse jugo humilhante e mortal, voluntariou-se para ser um dos tributos. Sua decisão não era apenas um ato de heroísmo, mas uma afronta direta ao poder cretense e ao destino cruel imposto por Minos. A jornada para Creta, cruzando as águas do mar Egeu, carregava o peso da esperança de Atenas. Ao chegar à ilha, a lenda narra que a determinação e nobreza de Teseu cativaram Ariadne, filha do próprio rei Minos, a quem o Minotauro estava ligado. Fascinada pelo jovem herói ateniense e desejando sua vitória, Ariadne decidiu ajudá-lo. Ela consultou Dédalo, o gênio que construíra o labirinto, e obteve o segredo para navegar por seus corredores, um novelo de fio. Com esse presente vital, Ariadne encontrou-se com Teseu, entregando-lhe o fio e pedindo-lhe que a levasse consigo. Assim, munido da sabedoria e astúcia que o caracterizavam, e com o fio de Ariadne como seu guia, Teseu adentrou a escuridão do labirinto. O ar dentro do labirinto era pesado, impregnado pelo cheiro da umidade da morte. A cada passo, o fio de Ariadne se desenrolava, marcando o único caminho de volta pela labiríntica escuridão. Finalmente, no coração da estrutura, Teseu confrontou o Minotauro. A batalha foi uma luta primordial, um embate entre a astúcia humana e a força bruta monstruosa. O Minotauro bramia, investindo com sua força taurina, mas Teseu, com sua agilidade e coragem inabalável, enfrentou a besta, utilizando sua espada, ou em algumas versões, apenas sua força descomunal. O herói ateniense conseguiu derrotar a criatura, pondo fim ao seu reinado de terror no labirinto. Com um monstro vencido, o silêncio retornou ao coração da teia mortal. Agora, o desafio era encontrar a saída, seguindo o fio deixado por Ariadne. Teseu e os jovens atenienses remanescentes conseguiram emergir do abismo, retornando à luz do sol de Creta. A derrota do Minotauro e o retorno seguro não foram apenas o triunfo de um herói, mas a libertação de Atenas de um tributo cruel, solidificando o lugar de Teseu como um dos grandes protetores e símbolos da força e inteligência atenienses na era heróica. Perseu, um nome que ressoa com a força dos heróis de outrora, ocupa um lugar de destaque nas narrativas imortais da mitologia grega. Sua lenda é tecida com fios de coragem e feitos extraordinários, destacando-se por duas proezas que garantiram sua fama duradoura. A mais conhecida delas, sem dúvida, é a sua missão para derrotar a temível Medusa. Imagine a criatura, uma das 3 górgonas, seres cujo aspecto era capaz de instilar terror nos corações mais valentes. Mas o poder de Medusa ia além de sua aparência monstruosa. Residia em seus olhos um dom aterrador que possuía a capacidade de transformar a vida pulsante em pedra fria e imóvel. Um mero horror, um instante de descuido, e a vítima se tornava uma estátua inerte, um monumento silencioso de seu próprio fim. Guerreiros, reis, os mais audazes mortais, todos sucumbiam a essa terrível maldição pétrea, presos para sempre na forma de rocha. Enfrentar Medusa significava confrontar a própria morte manifestada no olhar, um desafio que parecia insuperável. Perseu, contudo, ousou empreender esta jornada perigosa, navegando pelas brumas do mito para encontrar a górgona
Górgona e silenciar para sempre seu olhar petrificante, libertando assim o mundo de uma ameaça singular e assustadora. Mas os feitos do Perseu não se limitam ao domínio da Medusa. Sua lenda também narra um ato de heroísmo que demonstrou sua força e compaixão em terras distantes. Ele é igualmente conhecido por ter resgatado a princesa Andrômeda de um destino terrível. Andrômeda estava à mercê de um monstro marinho, uma criatura colossal emergida das profundezas abissais, enviada para punir seu reino. Esta besta das águas, com sua fúria primeva e poder destrutivo, representava uma ameaça que nem mesmo os exércitos poderiam conter. Perseu, testemunhando o perigo iminente que pairava sobre a jovem e sua terra, interveio corajosamente. Ele enfrentou a criatura marinha, um titã das ondas, em um combate que selaria o destino da princesa. Ao vencer a besta colossal, Perseu não apenas salvou Andrômeda de uma morte certa, mas também reafirmou seu status como um verdadeiro herói, capaz de confrontar e superar as forças mais terríveis, que emergiam tanto do submundo quanto das profundezas inexploradas dos oceanos. Assim, Perseu gravou seu nome nas eras, lembrado para sempre como o matador da Górgona de olhar pétreo e o salvador da princesa das garras do monstro marinho. O universo mítico ressoa como as proezas de heróis cujos feitos transcendem a vida mortal. Entre eles, ergo-sei a figura de Jasão, destinado a liderar uma das mais célebres expedições da antiguidade. Ele convocou os argonautas, um grupo seleto de bravos, para uma jornada de proporções épicas, em busca do mítico velo de ouro. Este artefato, um tesouro lendário, era guardado em terras distantes e perigosas, sua posse representando um feito de imensa significância no mundo mítico. A busca por este símbolo de poder e destino não era uma simples viagem, mas um teste imposto pelas forças que regem o cosmos, exigindo coragem inabalável, astúcia e a disposição para enfrentar o extraordinário. A travessia dos argonautas sob o comando de Jasão foi pontuada por uma série de desafios míticos. Os perigos espreitavam nos mares e nas terras visitadas, manifestando-se em criaturas fantásticas, paisagens traiçoeiras e a hostilidade de forças arcaicas. Cada etapa da jornada representava uma provação, um confronto com o sobrenatural que exigia mais do que a força de um mortal. A saga, tal como narrada na Argonáutica, detalha minuciosamente estas paradas e desafios, pintando um quadro vívido de uma expedição audaciosa que navegou pelos confins do mundo conhecido, testando os limites da resistência humana e a intervenção do destino para superar tais adversidades que por vezes pareciam intransponíveis. Jasão e seus companheiros contaram com auxílio crucial. Dentre as ajudas recebidas, destaca-se a da feiticeira Medeia. Sua poderosa magia e seu conhecimento dos segredos do mundo mítico foram indispensáveis. A intervenção de Medeia ofereceu o contraponto necessário para que os argonautas pudessem prosseguir e, eventualmente, alcançar seu objetivo, a busca pelo velo de ouro, com Jasão à frente dos argonautas, enfrentando desafios míticos e auxiliado pela feiticeira Medeia. Permanece como um dos pilares das sagas heróicas, ilustrando a tenacidade diante do perigo e a complexa interação entre heróis, magia e o destino no vasto tapeçar da mitologia grega. E assim, do seio dos deuses e titãs que moldaram o cosmos, a narrativa se volta para os conflitos que abalaram o mundo mortal, mas cujas raízes se fincavam profundamente. Uma lenda que ecoaria pelos séculos vindouros, um épico de amor, honra, fúria e tragédia. A Guerra de Troia, tudo teve início com uma faísca, um ato audacioso que acendeu a chama da discórdia entre dois grandes povos. Paris, príncipe de Troia, agraciado pela deusa Afrodite, após um julgamento fatídico, recebeu a promessa da mulher mortal mais bela do mundo. Essa mulher era Helena, rainha de Esparta, esposa do rei Menelau. O rapto de Helena por Paris não foi apenas um ato de paixão ou transgressão, foi uma afronta direta ao juramento solene que outrora unira os principais reis e heróis gregos. Quando Helena se casou com Menelau, seus numerosos e poderosos pretendentes fizeram um pacto: defender a honra do marido escolhido contra qualquer um que tentasse privê-lo de sua esposa. E assim, o chamado de Menelau e de seu irmão Agamemnon, o poderoso rei de Micenas, ecoou por toda a Hélade. Navios foram reunidos, exércitos foram formados e os maiores campeões gregos, incluindo o invencível Aquiles, o astuto Odisseu
Perseu e o poderoso Ájax juntaram-se sob o comando de Agamemnon, o comandante supremo das forças aqueias. O destino os conduziu às muralhas imponentes de Troia, uma cidade fortificada e orgulhosa, defendida por seus próprios heróis valentes, como o nobre Heitor e o piedoso Enéas. O que se seguiu foi um cerco implacável, um conflito de proporções míticas que se arrastou por 10 longos anos. Não foi uma guerra de batalhas constantes, mas uma sucessão de escaramuças, duelos épicos entre heróis, que se tornaram lendas, momentos de trégua quebrada e intervenções divinas que inclinavam a balança ora para um lado, ora para o outro. A vida sob o cerco em Troia era de constante tensão e privação, enquanto no acampamento grego, a impaciência, a doença e as disputas internas ameaçavam minar sua determinação. Esta guerra lendária, nascida de um amor ilícito e um juramento quebrado, colocou à prova a resiliência, a bravura e a astúcia de mortais e heróis, tornando-se o pano de fundo para as maiores histórias de coragem e tragédia que a mitologia grega nos legaria, culminando após uma década de sofrimento, com a queda final da cidade por meio de um ardil engenhoso. O rapto de Helena, um ato de paixão e desafio, precipitou um conflito de proporções épicas que ressoou por 10 longos anos. A lendária Guerra de Troia não foi apenas um choque de exércitos, mas um palco para o embate de vontades divinas e, crucialmente, o desdobramento das sagas dos maiores heróis que pisaram a terra em ambas as frentes. Do lado grego, destacavam-se nomes que se tornariam sinônimos de valor e astúcia. Aquiles, o impetuoso e quase invulnerável, cuja fúria e destreza no combate eram temidas por deuses e mortais. Sua presença no campo de batalha era por si só capaz de mudar o curso de qualquer confronto. Ao seu lado, Odisseu, o arguto, rei de Ítaca, cuja força residia não apenas na espada, mas principalmente na inteligência e na capacidade de manobra. Elementos que seriam decisivos para o desfecho final. Ajude, o grande, outro pilar da força grega, completava este triunvirato de poderio militar. Contra eles erguia-se a inexpugnável cidade de Troia, defendida por seus próprios campeões de renome. Heitor, o nobre príncipe troiano, era o escudo de seu povo, amado por sua família e respeitado por seus guerreiros, personificava a coragem e o dever de proteger sua pátria. Sua habilidade em combate igualava a dos maiores gregos, e seu confronto com Aquiles tornou-se um dos ápices trágicos da guerra. Enéas, outro herói de linhagem real, também lutou bravamente pela defesa de Troia, embora seu destino, traçado pelos deuses, o levasse para além da ruína iminente de sua cidade. A Guerra de Troia foi, em essência, a colisão desses titãs mortais, cujas ações, duelos e sacrifícios moldaram a narrativa deste conflito decenal. Seus nomes e feitos ecoam nas epopeias, eternizando a ferocidade da batalha e a complexidade do destino, culminando em uma ardilosa estratégia que selaria o destino da cidade. Os anos de cerco apertavam, mas as muralhas de Troia permaneciam inabaláveis, um testemunho da força e da resiliência da cidade. Uma década de batalhas ferozes, sacrifícios e perdas em ambos os lados culminou não em um assalto direto vitorioso, mas em um estratagema de astúcia inigualável. Os gregos, liderados pelo perspicaz Odisseu, conceberam um plano ousado: construir uma colossal estrutura de madeira na forma de um cavalo, um aparente presente ou oferenda, e ocultar em seu interior seus guerreiros mais valentes. Simulando uma retirada definitiva, a armada grega partiu, deixando a enigmática construção para trás nas praias troianas. Os troianos, exaustos pela guerra, viram no cavalo um sinal do fim do conflito, um troféu, talvez até uma oferenda, de paz dos deuses. Apesar dos avisos premonitórios de Cassandra e da desconfiança de Laoconte, cujo destino trágico apenas reforçou a crença na sacralidade do objeto. A cidade, em um erro fatal, decidiu trazer a imensa figura para dentro de suas muralhas inexpugnáveis. No coração de Troia, o cavalo foi saudado com celebrações e banquetes, enquanto os guerreiros gregos aguardavam, em silêncio sepulcral, a calada da noite, sob a proteção das trevas. Os soldados gregos desceram do ventre do cavalo de madeira, coordenados com o retorno secreto da frota grega, que havia apenas se escondido
escondido fora da vista. Eles abriram os portões da cidade. O massacre que se seguiu foi implacável e terrível. A outrora gloriosa Troia, invadida de dentro para fora, sucumbiu. A fúria grega, palácios foram incendiados, guerreiros e civis tombados, e a cidade, símbolo de resistência, foi reduzida a ruínas fumegantes. A queda de Troia marcou o fim de uma era heróica e o início de jornadas tortuosas para aqueles que sobreviveram, carregando o peso da vitória e as cicatrizes da guerra, preparando o palco para as longas e perigosas viagens de retorno para casa, após o colapso da cidade murada, onde heróis gregos como Odisseu haviam lutado bravamente. A maioria dos guerreiros ansiava pelo regresso aos seus lares, mas para Odisseu, o astuto rei de Ítaca, o caminho de volta se revelaria uma odisseia de uma década, uma epopeia marcada por sofrimento, perda e a implacável interferência dos poderes celestes e infernais. Sua jornada de volta para casa, após a guerra de Troia, não foi um simples navegar pelos mares, mas uma provação implacável que se estendeu por longos e terríveis 10 anos. Esses 10 anos foram tecidos com os fios do destino, uma força inevitável, que nem mesmo os deuses podiam alterar, ditando o curso da vida e da morte, mas também moldados pelas intrigas e pela vontade dos próprios deuses. Como narram as antigas fontes, a complexa relação entre deuses, heróis e mortais significava que os deuses interferiam ativamente na vida dos mortais, concedendo favors, impondo punições, envolvendo-se em intrigas que afetavam o destino de reinos inteiros. A Odisseia de Odisseu é um testemunho dramático dessa interação constante, dessa percepção grega de um universo onde o divino estava intrinsecamente ligado ao terreno, transformando uma viagem de regresso numa luta pela sobrevivência ditada pelos caprichos divinos ou pelos desígnios inescrutáveis do destino. Durante essa provação, Odisseu enfrentou perigos que desafiavam a própria compreensão do mundo. Ele confrontou o terrível ciclope Polifemo, uma criatura colossal de um olho só, em um duelo de força bruta e astúcia. Navegou por águas onde as sereias, com seu canto hipnotizante, atraíam marinheiros para a perdição nas rochas. Passou pelo estreito guardado pelos monstruosos Sila e Caríbides. Sila, com suas cabeças vorazes, e Caríbides, o redemoinho que tudo tragava, uma escolha terrível entre duas mortes certas. Cada um desses encontros era um teste supremo de sua engenhosidade, resiliência e da força de vontade necessária para persistir, longe, em sua ilha natal de Ítaca, enquanto ele lutava contra monstros e a fúria dos deuses. Sua esposa, Penélope, o aguardava. A descrição é clara, ela o esperava fielmente. Essa espera solitária era o contraponto terrestre, a sua jornada marítima. O lá distante que o impelia a superar cada obstáculo, esta longa e perigosa viagem de retorno, imortalizada na epopeia de Homero, é mais do que a história de um herói voltando para casa. É a narrativa arquetípica da luta contra as adversidades cósmicas, da engenhosidade humana confrontando o poder divino e bestial, e da esperança inabalável de um reencontro. É um ciclo narrativo que encapsula a fragilidade da existência humana diante de forças maiores e a determinação de um herói em desafiar seu destino. Mesmo quando este parecia selado pelos deuses ou pela própria fatalidade, com o fim da grande guerra que consumiu 10 anos nas planícies de Troia, os guerreiros gregos buscaram o caminho de volta aos seus reinos. Mas para um deles, o retorno seria uma epopeia igualmente longa e talvez ainda mais implacável. Odisseu, o sagaz soberano de Ítaca, partiu para uma jornada que se estenderia por uma década, um périplo marcado pela perda e por encontros com os terrores que habitavam as fronteiras do mundo mítico. 10 anos de errância forçada, de saudade crescente, de batalhas não apenas contra inimigos mortais, mas contra forças primordiais e criaturas de pesadelo, a cada singradura, pelos mares indomáveis, a cada ilha que surgia no horizonte nebuloso. Um novo perigo aguardava. Odisseu e seus homens foram atirados contra a fúria cega do ciclope Polifemo, um gigante de um único olho, cuja força bruta e apetite por carne humana representavam uma ameaça existencial que exigiu de Odisseu toda a sua astúcia e engenhosidade para superar. A sobrevivência veio com um preço alto,
alto, deixando cicatrizes na tripulação e na alma do herói. Não menos perigosas eram as sereias, cujos cantos melodiosos e traiçoeiros atraíam os navios para a destruição. A sedução de suas vozes prometia conhecimento proibido ou prazer efêmero, mas entregava apenas a morte certa nas rochas traiçoeiras. Era uma batalha contra a própria vontade, uma prova da capacidade humana de resistir à tentação mortal, e o caminho para casa, frequentemente, passava por gargantas estreitas e perigosas. Odisseu teve de navegar entre Sila e Caríbides, os dois monstros que guardavam um estreito marítimo, representando um dilema aterrador. Sila, a fera de múltiplos membros e bocas, pronta para arrancar 6 homens de cada navio que ousasse passar. Caríbides, o turbilhão, colossal que engolia e destruía embarcações inteiras. Enfrentar uma significava sofrer uma perda controlada. Evitar Caríbides era impossível sem se aproximar demais de Sila. Era a encarnação do destino implacável, onde a sobrevivência vinha sempre com um custo amargo, enquanto Odisseu lutava contra ciclopes, sereias e os horrores de Sila e Caríbides. Em sua ilha natal, Ítaca, sua fiel esposa Penélope mantinha acesa a chama da esperança, resistindo pacientemente aos inumeráveis pretendentes que consumiam sua fortuna. Ela simbolizava a lealdade e a promessa de um lar que esperava o herói. O porto seguro, no fim de uma década de perigos que pareciam não ter fim ao Decenal, era apenas a luta de um homem para voltar para casa, mas o retrato da resiliência diante de um cosmos repleto de forças temíveis e imprevisíveis, do vasto panteão que governou os cosmos. Das sagas heróicas que desafiaram o destino, emerge um legado que transcendeu as eras e as fronteiras da Grécia Antiga. O eco destas narrativas ancestrais ressoa ainda hoje, não apenas como relíquias do passado, mas como alicerces que forjaram a própria consciência da cultura ocidental. Sua influência impregnou a literatura, desde os dramaturgos que exploravam o destino no teatro grego até os poetas e romancistas modernos, que continuam a encontrar inspiração nos deuses e nos heróis. A arte, em suas múltiplas formas, escultura, pintura, arquitetura menos reverenciou e recriou incessantemente as formas divinas e as cenas míticas, de templos antigos a obras-primas renascentistas. A própria linguagem que falamos carrega em si termos e expressões que derivam diretamente deste universo primordial. A filosofia buscou nos mitos reflexões sobre a verdade, a ética e a condição humana, enquanto a psicologia moderna encontrou arquétipos universais nos complexos dramas divinos e mortais. Este poder duradouro advém da profundidade e da função que os mitos exerciam. Eles eram a lente pela qual os gregos antigos compreendiam o mundo, explicando fenômenos naturais, justificando rituais e crenças religiosas, estabelecendo códigos morais de virtude e vício e tecendo a história e a identidade de seu povo. Eram, acima de tudo, um espelho da alma humana, refletindo nossas paixões, nossos medos, nossa busca por justiça e nossa inescapável relação com o destino, preservados para nós através das palavras imortais de Homero em suas epopeias. Da genealogia divina de Hesíodo, das transformações narradas por Ovídio e da profundidade psicológica dos tragediógrafos gregos, os mitos continuam a nos confrontar com verdades atemporais. Eles nos lembram da força inescrutável de Moira, o destino que nem mesmo os deuses podiam subverter, e da perigosa Íbris, o orgulho que desafia a ordem cósmica e invariavelmente atrai a nêmesis, a retribuição divina, na intrincada tapeçaria que ligava deuses caprichosos, heróis falhos e mortais vulneráveis. A mitologia grega revela uma eterna verdade, a luta pela vida, pela honra e pela compreensão em um universo vasto e por vezes indiferente. A verdadeira sabedoria reside não em evitar o destino, mas em enfrentá-lo com coragem e aprender com as complexidades da existência.